É, mas sem mais delongas, fiquem de pé, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Números 14, 26. Prometo que não vai ser tão demorado, mas também não vai ser tão rápido que você consiga ainda ir no shopping. Aqui tem uma série de acontecimentos antes, mas vamos começar daqui. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Coloca na tradução mais tradicional, por favor. Tira da NVI. Até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Disse-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vos foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurassem. Só até aqui mantém aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, essa é a tua palavra, Senhor, aqui está teu servo. Eu te peço, Deus, que tu, através de mim, fale poderosamente aos corações. Não permita, Senhor, que o inimigo distraia teus servos agora. Não permita, Senhor, que esses celulares recebam mensagens que tirem o comprometimento e o pensamento dos teus servos agora, Senhor. Leva nossos corações cativos a ti, Senhor. Usa poderosamente, em nome de Jesus, que teu Espírito tenha autoridade e liberdade para agir neste lugar. Precisamos, Senhor, ser revestidos de conhecimento, de autoridade e de poder. Por isso eu te peço, Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. De fato, a murmuração, irmãos, tem sido um grande instrumento de paralisia na vida de muitas pessoas. E eu sei que a maioria de nós ela tem uma tendência a murmurar mesmo, principalmente quando nós enfrentamos situações adversas. Eu quero contar um episódio que aconteceu há um tempo atrás para vocês, que eu não tive oportunidade de contar para muitas pessoas, alguns sabem. No último reencontro com Deus, no sábado à noite do reencontro com Deus, quem já foi sabe, eu estava me preparando para este momento. Eu estava no meu quarto tomando banho e vestindo a roupa. Quando eu olho o meu celular, eu vejo várias mensagens de pessoas que não costumam me mandar mensagens. Pessoas que eu conheço do meu trabalho, pessoas que têm lojas onde eu tinha loja. Vários lojistas começam a me entrar em contato. Quando eu olhei um determinado contato, eu falei, cara, para essa pessoa estar me ligando, aconteceu alguma coisa. Eu já pensei na minha cabeça, pegou fogo. Porque eu falo brincando para muitas pessoas, só me liga se pegar fogo. E eu olhei. Quando eu olhei a primeira mensagem, um rapaz falou para mim, olha, Alex, assaltaram a sua loja. Porque quem não sabe, eu trabalho sozinho. Eu tenho um pequeno box, agora eu mudei. Eu tinha um pequeno box que era eu e eu. Meu funcionário era eu, o patrão era eu, o servente era eu, o ajudante era eu, é tudo eu. E todas as vezes que eu vou para um encontro com Deus, ou que eu vou para algum evento da igreja, eu fecho a minha empresa. Eu fecho na sexta e no sábado. Aí você pode falar, poxa, pastor, mas você deixa de ganhar? Sim, eu deixo de ganhar, irmãos. Eu dou aquilo que eu ganharia como oferta para Deus. E eu ainda pago para ir. Porque eu sei de onde Deus me tirou, e eu sei onde Ele me colocou. E eu falo sempre isso. Deus me dá muito, muito mais do que eu mereço. Eu não mereço um terço daquilo que Deus faz por mim. Mas como Ele é generoso, Ele faz. E se Ele não fizer, amém. Porque Ele é Deus. Eu não o sirvo pelo que Ele faz, nem pelo que Ele me dá, mas sim pelo que Ele é. Eu aprendi isso e consegui inserir isso dentro da minha mente. Mesmo sendo difícil para alguns. E eu recebi essa mensagem, irmãos. E a pastora Aline estava do meu lado, eu falei, Aline, assaltaram a nossa loja. Ela falou para mim, e agora, o que você vai fazer? Ela falou, você vai lá, eu estava em Itanhaém não, em Peruíbe, e minha loja é em Santos. Eu levaria mais ou menos uns 40 minutos, uma hora, talvez até mais para chegar lá. Eu falei para ela assim, vocês podem confirmar com ela, olha, deixa, na segunda eu resolvo isso, vamos normal. Vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui. Confesso, irmãos, que eu mesmo não entendo o porquê eu falei isso. Mas na hora o Espírito Santo tocou em mim e me trouxe uma paz que eu não sabia de onde estava vindo. Você pensa bem, a sua empresa, a sua loja, a sua casa está sendo arrombada e furtada. E a primeira coisa que você pensa, poxa, levaram tudo que eu tinha lá.
Coisas que são de outras pessoas, equipamentos que estavam em minha guarda para consertar. Imagina o tamanho do problema. Quando eu falei isso, alguns minutos depois, chega outra mensagem de áudio dessa vez. Alex, olha, arrombaram a tua loja, mas fica tranquilo que nós pegamos o bandido, já acionamos a polícia e recuperamos tudo que é seu. Você pode ficar tranquilo. Na hora, irmãos, eu falei, o guarda de Sião nunca dorme. Ele protege tudo que é nosso, independente do que você está fazendo. E principalmente quando você está servindo a Deus. Por isso eu falo isso para você aqui, não tem nada a ver com a pregação de hoje. Mas se você está servindo a Deus, se você está fazendo algo para Deus, pode ficar tranquilo. Porque o guarda de Sião, aquele que protege a tua vida, ele não dorme. Ele guarda tudo que você tem hoje e para todo sempre. Mas a murmuração, irmãos, ela tem essa capacidade de entrar nos nossos corações. Porque é fácil você se reclamar de coisas. Ainda dentro da minha vida, eu trabalho nesse lugar onde eu tinha essa pequena loja. Eu já falei isso aqui outras vezes, eu falo sempre para o bispo, uma a uma eu vi as empresas que eram minhas vizinhas fechando. Uma a uma, irmãos. Fechou a da direita, fechou a outra, fechou a na frente, fechou. Quando eu percebi, no meu pedaço ali desse pequeno centro comercial, só tinham 4 lojas abertas, de 18. E eu pensava no meu coração, um dia eu vou chegar aqui, pastor Wagner, isso aqui vai estar fechado. Um dia eu vou chegar e a pessoa vai falar, retira as tuas coisas que nós falimos. Mas mesmo assim, irmãos, eu não murmurava. Eu continuava firme. Algumas das vezes que eu pensei em murmurar, a pastora Aline me deu um puxão de orelha, falou, não murmura. Eita mulher gloriosa, viu? Graças a Deus pela vida dela. Porque no que eu falho, ela acerta. Né, amor? Tesouro. Fazendo meu comercial, gente, não atrapalha não. Mas é sério, a pastora Aline me alertava. Mas eu, tranquilo ali naquele lugar, irmãos, onde Deus me colocou. Foi ali que Deus me colocou. É dali que eu tirava tudo que eu tinha, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei foi através do trabalho que Deus me proporcionou ali naquele lugar. Irmãos, a situação, para quem é comerciante sabe, estamos vivendo os piores meses. Muitas empresas estão com dificuldades, porque o investimento do nosso país, praticamente depois das eleições, foi a zero. Muitas pessoas estão com medo de investir em novos negócios, porque não sabem como vai ser o nosso governo daqui para frente. Não sabe se haverá um golpe de Estado, não sabe se haverá uma bagunça, não sabe se a máquina de imprimir dinheiro do governo não vai parar, se a inflação vai disparar, se vai ter emprego ou não, se o comunismo vai ser implantado, se as igrejas vão ser fechadas. Ninguém sabe nada, tudo é incerteza. Então, por causa disso, muitas pessoas que comprariam algo estão deixando de comprar, muitas pessoas que fariam reformas, construções e tudo, estão parando. Isso é um dos motivos, Dário, que você está com tanta dificuldade, de arrumar emprego, porque está tudo parado. Dia após dia, eu vi as pessoas que estavam do meu lado, todas naufragando, irmãos. Mas, graças a Deus, o Senhor, com a sua mão forte, me manteve naquele lugar. Mas o Deus da nossa vitória, Ele é presente e Ele se manifesta poderosamente. Irmãos, de forma sobrenatural, se eu contar os detalhes, você não vai nem acreditar. Vai fazer 10 dias que eu fechei a minha loja, aonde eu estava, e eu fui para dentro do Shopping Parque Balneário, e hoje eu tenho uma loja lá dentro. De forma sobrenatural, porque as pessoas me encontram, param na rua e falam, como? Você tinha uma lojinha que mal te cabia, gente, a minha loja, se entrasse 2 pessoas, uma tinha que sair. Tinha 2 lá dentro. Para entrar o terceiro, o pastor Wagner já foi. Para entrar o terceiro, o segundo tinha que sair. E hoje Deus me estabeleceu num shopping por Ele, porque eu não tinha condição nenhuma de estar lá. Então creia, assim como o Dário falou, não murmure, porque Deus, Ele tem visto. Mas aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos o povo sendo liberto, o povo saindo de uma situação de escravidão, o povo sendo liberto, e o povo chegando até o deserto e olhando para o seu lado e não vendo algumas coisas que existiam onde eles estavam. Mesmo eles sendo escravos, eles tinham algum conforto que naquele lugar que eles estavam, naquele momento, eles não tinham. Semelhante muito à nossa vida, às vezes a gente está numa situação que está ruim, mas está melhor do que a próxima situação que vem. E esse mesmo povo que havia visto tantas coisas Deus fazer, tantos milagres, tantos prodígios do que eles fazem, murmuram. E por conta dessa murmuração, você vai ver Deus querendo matar esse povo, um pouco antes no texto,
Deus querendo matar, exterminar esse povo, e o próprio Moisés interviu para que aquilo não acontecesse. Quando chega a esse ponto, Deus fala, de graça não vai ficar. Porque muitas vezes você não entende, mas a sua murmuração, por mais que você ache que era algo simples, que é algo banal, ela tem consequências também. Porque todas as vezes que você murmura, de alguma forma você deixa de acreditar naquilo que Deus tem para a tua vida. Ou daquilo que Deus já está fazendo ou irá fazer na sua vida. E você começa a murmurar de situações onde Deus está preparando um caminho, está preparando uma situação futura, mas você, por não entender ou por não ter fé suficiente, você começa a reclamar daquilo que Deus ainda vai fazer. E isso tem consequências, irmãos. A consequência para este povo foi o quê? Nenhum deles praticamente sobreviveu para chegar até onde Deus queria. Eles vão morrer no deserto. Durante 40 anos, um a um vai perecendo para que não cheguem. Consequência. A murmuração, ela tem isso. Mas muitas pessoas não entendem que a murmuração ela tem um poder de paralisar as obras de Deus nas nossas vidas. A murmuração ela tem poder de fazer você regredir, você voltar passos importantes que você já havia dado, mas que por causa da sua pouca fé ou por causa da sua falta de convicção, você acaba murmurando. Irmãos, é fácil, realmente eu concordo, é fácil você crer em Deus, crer nas promessas de Deus, quando tudo vai bem. É fácil mesmo. Mas quando você começa a ver pequenas adversidades, também é muito fácil você esquecer de tudo que Deus fez e tem feito e começar a reclamar. Seria um absurdo hoje eu reclamar de alguma coisa que Deus fez, quando eu olho lá atrás, há 30 anos atrás, quem eu era. Algumas pessoas chegam na igreja, elas são curadas, transformadas, lavadas. E em pouco tempo elas esquecem tudo isso. Em pouco tempo elas esquecem tudo aquilo que Deus já fez. E começam a pensar no que Deus ainda não fez. Essas pessoas aqui, elas esquecem tudo aquilo que Deus fez com elas para tirar elas cativas daquele lugar. Tudo que Deus moveu, todos os milagres, o sobrenatural que aconteceu, para que elas saíssem daquele lugar, elas esquecem simplesmente porque a atual situação dela, pastor, não era tão confortável como elas queriam. As expectativas que elas tinham traçado para a sua vida, para a sua libertação, para a mudança de vida, não estavam sendo atingidas. E por causa disso, elas começam a reclamar de Deus. Ou reclamar dos profetas que Deus mandou. Sabe, a mesma coisa de você profetizar, eu me lembro muito do pastor Wagner. Eu me lembro o dia e eu me lembro os momentos. Eu me lembro que um dia, usado por Deus, eu profetizei na vida do pastor Wagner que ele não teria problema com dinheiro. E eu profetizei convicto daquilo que Deus estava me falando. E eu me lembro que o pastor Wagner passou uma pindaíba terrível, gente. Depois dessa profecia, meio que deu uns 180. Ele estava indo, ele começou a voltar. E foi uma pindaíba terrível, terrível, terrível. E eu acho que ele ficou com raiva de mim. Eu acho que em algum momento ele ficou com raiva de mim, isso explica até algumas coisas que ele fez. Eu acho que ele ficou com raiva de mim, irmãos, porque eu profetizei uma saúde financeira que não veio. E eu comecei a me questionar, poxa Deus, eu sou um falso profeta então? Eu sou um charlatão? E o pastor Wagner chegou para mim um dia e falou, olha Alex, você profetizou que eu não teria mais problema com dinheiro, de fato. Só que eu entendi que iria sobrar dinheiro, e na verdade não é isso, eu não teria problema, não teria falta de dinheiro. Aí me trouxe paz, falei, eu não errei a profecia. Realmente o problema não foi dinheiro. Ele não passou necessidade, ele só não tinha tanto quanto ele queria. Que a gente sempre quer mais, né, irmãos? A gente sempre quer mais. Mas amém. Quem não quiser, pode mandar primeiro para mim, que eu faço um pix para ele, eu dou um dízimo para ele. Dou 10% para o seu pastor. Mas muitas vezes a gente não entende isso. Gente, se eu olhar para o meu passado, talvez se você agora fechar os seus olhos e começar a olhar quem você era, como você vivia, aonde você estava há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, talvez até um mês atrás, o que você pensava, quais eram os teus pensamentos, sabe, quais eram as tuas reações a algumas atitudes, eu tenho certeza, irmãos, que a maioria de vocês vai ter motivo para ser grato a Deus até o final da sua vida. Mesmo que você ainda não esteja vivendo tudo aquilo que você quer viver, mesmo que você ainda não esteja no lugar onde você almeja estar, você já está muito melhor do que você era quando você entrou aqui. Eu tenho certeza disso, irmãos. Ano das portas abertas.
ainda não acabou o ano. Talvez ainda aos 31 do segundo tempo, ainda possa sua história ser mudada. Talvez falte algo, talvez falte um reconhecimento, talvez falte você se apegar a uma oportunidade que Deus vai te dar hoje. De você começar a mudar o teu pensamento, o teu jeito de agir. Sabe, porque a murmuração, realmente, ela tem esse efeito paralisante, mas também ela pode mostrar para nós, quando nós entendemos que nós estamos realmente murmurando, que nós estamos fazendo algo errado. Porque a murmuração, ela começa de uma forma muitas vezes sutil, e de repente você se junta a outro para murmurar. É muito parecido quando acontece quando a pessoa está chateada com o seu líder. Rapidamente ela encontra outra pessoa chateada também para se juntar e murmurar. Mas eu quero ir um pouco mais à frente. Coloca Lucas 21. Para mim, aqui é o início de uma grande murmuração na vida de alguns homens. Jesus, ele começa a explicar aqui aos seus discípulos tudo o que haveria de acontecer. Até então, Jesus andou com os homens e ele fez muitos milagres, ele transformou água em vinho, ele multiplicou pães e peixes, ele ressuscitou mortos, ele fez pessoas voltarem a andar, ele fez pessoas voltarem a ver, fez pessoas endemoniadas serem libertas, fez pessoas serem curadas, fez pessoas que eram dignas de serem apedrejadas serem perdoadas. Enfim, Jesus fez muitas coisas boas na vida das pessoas. Ele estava até mesmo superando as expectativas do povo naquela época. O povo queria um libertador, queria alguém que mudasse a situação de cativos, mas que o povo vivia aqui naquela época. E Jesus, ele estava cumprindo tudo isso pouco a pouco. E as pessoas, aonde Jesus ia, eram grandes multidões, as pessoas subiam em cima de árvores, as pessoas faziam qualquer coisa para ver Jesus, pessoas enfrentavam multidões, pessoas faziam o que fosse preciso para ter Jesus consigo. Amém? Muito semelhante ao nosso tempo, né? Nós fazemos qualquer coisa que está à nossa capacidade para ter Jesus na nossa vida, amém? Nós renunciamos o pecado, nós tentamos abandonar nossos vícios, nós tentamos melhorar como pessoa, nós perdoamos aquele que nós não queremos perdoar, nós recebemos aquele que não queremos receber, enfim, nós nos doamos para outras pessoas porque nós queremos a Cristo em nossa vida. Muitas dessas pessoas também queriam, mas de repente Jesus começou a explicar alguma coisa. E diz assim a palavra, e olhando eles, viu? Não, coloca no... Deixa eu ver aqui. Avança um pouquinho. Vai até o 11. É onde já começa mesmo... Coloca no 10. É onde começa o ápice da coisa. 10. Não, minha filha. Você estava no lugar certo. É 21. Coloca 21 no 10. 21, 10. Aqui começa, aqui Jesus já abriu o leque, abriu a visão das pessoas. Então lhes disse, levantará-se a nação contra a nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais dos céus. É Jesus falando acerca do fim dos tempos. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós. Olha aqui onde começa a apertar. E vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder. Ou seja, não pensem como vocês vão responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a quem não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Até aqui. Então Jesus aqui, ele abre o leque falando, olha, por causa de tudo isso que está acontecendo, por causa dessa nova forma de vida, por causa de mim, vocês vão começar a ter esses problemas. Vocês vão começar a enfrentar isso aqui. Vocês vão ser entregues para aqueles que querem matá-los. A família de vocês vai ter problema com vocês. Enfim, a vida de vocês não vai ser fácil.
Enquanto Jesus ele fazia milagres, ele curava, ele multiplicava os pães, estava muito bom para algumas pessoas. Mas a partir do momento onde Jesus fala isso, você pode ter certeza, muitos daqueles que seguiam eles começam a murmurar. Talvez até mesmo alguns apóstolos que estavam ali começam a murmurar. É como se as pessoas, pastor Wagner, falam, pô, mas não é para isso que eu estou aqui. Não, essa parte aqui eu não sabia. Como assim? Por que não me falaram antes? Poxa, assim de repente? Não, mas espera aí. Isso aqui eu não quero, não. Eu não vinha. Falaram que ia ter pão. Falaram que ia ter peixe. Falaram que ia ter picanha. Não. Essa parte aqui não me contaram. Como assim? Onde é a saída? Por onde eu fujo? Você imagina, você está seguindo um líder que está falando para vocês, olha, vocês vão ter a vida eterna, olha o que eu faço. Olha aqui, não tem pão, eu multiplico. Olha aqui, não tem vinho, eu faço ter vinho. Olha aqui, você morreu, eu te ressuscito. Olha aqui o que eu faço. Olha as maravilhas. Mas, de repente, eu descubro que os meus parentes, meus amigos me entregarão para ser morto. Irmãos, quem não murmuraria? Quem não murmuraria? Quem não? Muitas pessoas, você pode ter certeza, a partir desse momento começaram a ter uma outra visão de Jesus. Talvez muitos falaram, fui enganado. Fui enganado, não era isso que eu imaginava. Não era isso aqui. Como assim? Me venderam um gato por lebre. Me falaram que era um filme de ação, cheguei aqui a um romance. Ou me falaram que era um romance, aqui é um terror. Não. Será que não tem acontecido isso na tua vida? Será que você não tem olhado para algumas coisas que fazem com que você tenha murmurado? Porque muitas pessoas têm chegado na igreja hoje e têm acreditado naquele Deus que, sabe, o Abba. Não, vim como estais, ficai como ficais. Não importa o que você faz, Deus te ama e te recebe. E ok, isso é verdade. Mas em algum momento você começa a ser confrontado pelo Espírito Santo para largar os teus vícios, para mudar o teu caráter, sabe, para mudar o teu estilo de vida. E talvez seja nesse momento que isso aqui começa a mudar na tua vida. Poxa, mas falaram que eu podia ficar como eu queria. Falaram que eu podia isso, que eu podia aquilo, mas como assim? Não é assim? Não, aí apertou, pastor Rodrigo. Agora apertou, né? Talvez seja isso. Porque as histórias se repetem, o ciclo se repete. Talvez você não queira acreditar que não, mas não é isso aqui não vai acontecer comigo, a gente vive em outros tempos, a gente vive em outra situação, nós temos liberdade religiosa. A minha família, ela não se importa que eu sirva a Jesus, e ok, muito bom isso. Mas isso aqui na tua vida pode ser simplesmente Deus falando, olha, você veio até aqui, legal, eu tenho feito alguma coisa na tua vida, mas a gente vai precisar sentar aqui, conversar e mudar algumas coisas. E é aí que talvez começa a murmuração. Você fala, poxa, mas isso aqui o meu líder não tem nada a ver com isso. Isso aqui não diz respeito ao pastor, ao bispo. Isso aqui é um problema só meu. Quando eu quiser eu resolvo, é eu e Deus. Ninguém tem nada com isso. Não é da conta de vocês. Eu me resolvo com Deus. E Deus está falando assim, eu me resolvo contigo. Porque muitas vezes as pessoas esquecem que Deus ele usa pessoas para cuidar de pessoas. Você não se engane achando que Deus vai descer do céu, vai mostrar o RG celestial dele, 000, o alfa e o ômega, e falar, eu sou Deus, eis que vos digo, pare de pecar. Não vai acontecer, irmãos. Não vai acontecer. O Espírito Santo vai falar bem claro dentro de você, e você talvez queira começar a murmurar, falando, esse evangelho é difícil demais. Seguir Jesus é muito difícil, eu já ouvi de muitas pessoas isso. Não, mas seguir Jesus não dá, porque eu não vou poder fumar, eu não vou poder beber, eu não vou... Não, irmão, você pode fazer tudo. Tudo o que você quiser é permitido. Só não tem como entrar no céu fazendo tudo o que você quiser. Mas que você pode, irmãos. Você pode. Algumas pessoas, elas acham, eu acho que é assim, eu não sei de onde elas tiram isso. Pastor Bruno, eu não tenho a menor ideia de onde essas pessoas tiram isso. Sabe, você não tem como saber algumas coisas, irmão, se alguém não te disser. Por exemplo, eu estou com um relógio aqui no pulso, não estou? Você vai deduzir, achando que eu estou com um relógio, que eu sei que horas são, não é? Não é isso?
Você fala, ele está com o relógio, ele sabe que horas são, não é isso? Mas se o relógio estiver quebrado? Você tem como saber se o relógio está no meu pulso funciona? Se ele funcionar, mas se ele estiver atrasado ou adiantado, você tem como saber? Tem? Se ele está exato, você sabe se eu sei ver a hora nele? 3 variáveis para uma coisa que você acha. O fato de você ver alguém com um relógio não quer dizer que essa pessoa saiba que horas são. Por mais idiota que possa parecer, te dei 3 formas da pessoa não saber. E tem outras. Você entende que nem tudo que você acha é exatamente como você acha. Nem tudo que você vê é exatamente como você vê. Nem tudo que você entende é exatamente como você entende. Nem tudo que te contaram é verdade. Nem tudo que você leu, o autor era sincero. A não ser o que está na Bíblia, irmãos. Até livros de interpretação bíblica você tem que tomar cuidado, porque você não sabe o viés que aquele autor tem. Nós vivemos num mundo extremamente complexo, que se você não tomar cuidado, você murmura por coisas tão simples. Tão simples, irmãos. Alguns de vocês, inclusive, não estão no nível de preparo ainda para ouvir algumas coisas. Eu contei uma historinha na célula que o pessoal vai até rir. O pessoal da célula vai rir. Mas é uma historinha bem lúdica. Bem simplesinha, que a maioria de vocês conhece. Mas mostra um pouquinho sobre alguns aspectos na nossa vida. Eu vou contar, prometo não rir. Amém? Quem promete não rir? Ninguém. Sério, gente. Tem que pagar esse mico mesmo. Então tá bom. Era uma vez, pastor Bruno, você que gosta de história, era uma vez 6 anões felizes a cantar. Eu vou para casa agora eu vou. Aliás, já está rindo. Pararampim-pim, pararampim-pim. Eu vou. E os 6 anões continuavam cantando. Eu vou. Vocês não sabem cantar essa música? Vocês não sabem? Quem sabe? Ninguém? Sabe? Então canta comigo. Eu vou. Para casa agora eu vou. Pararampim-pim. Eu vou. E era uma felicidade nessa floresta. 6 anões cantavam isso aí, porque estava todo mundo bem, né, pastor Wagner? Está todo mundo feliz, gente. Eles estão lá cantando. Mas, de repente, a rainha, ela vai até um espelho mágico, e ela pergunta, espelho, espelho meu, há alguém mais bonita, mais bela e formosa do que eu? E o Chiquinho já está rindo ali. Conhece essa historinha, gente? Conhece? Quem conhece? Quem tem 40 anos conhece com certeza. E o espelho decide falar. E ele conta, sim, tem a Branca de Neve. A rainha, ao ouvir a resposta, ela se transforma numa bruxa. Quebra o espelho, contrata o caçador e manda matar a Branca de Neve. E os anões que não tinham nada a ver com a história, de repente estão abrigando uma mulher doida na casa delas, que transformou de pernas para o ar. E acabou a paz na floresta. E acaba aí a história. Uma resposta. Para quem não estava preparado para ouvir. Mudou o rumo de várias vidas. Uma resposta só. O primeiro que sofreu foi o que deu a resposta, que foi quebrado. E depois, a que não tinha nada a ver com a história, a tal da Branca de Neve, passou a ser perseguida e ameaçada de morte. E os anões tiveram que acolher. Quem você vira quando você escuta o que você não quer? Em quem você se transforma? É uma historinha bem simples, gente. Mas em quem você se transforma quando Deus fala o que você não quer ouvir? Em quem? Você deixa de ser uma rainha ou um rei e se torna um bruxo, um assassino? Você passa a perseguir pessoas? Você passa a perseguir aquele que trouxe a resposta? Você de alguém que vivia num lugar feliz, transforma sua casa no inferno? Por causa de uma resposta que você não queria ouvir? A murmuração é assim. Deus está falando com muitas pessoas hoje. Pare de murmurar. Pare de murmurar, porque a tua murmuração está trazendo consequências na tua vida. A tua murmuração está atrapalhando a tua vida.
A tua murmuração é que está impedindo do ano das portas abertas se concretizar na tua vida. Já era para ter acontecido. O teu milagre já era para ter chegado, mas por causa da tua murmuração, eu barrei o teu milagre. Deus está falando com algumas pessoas assim. A tua murmuração está atrasando a tua própria vida. Não é Deus que não está abrindo as portas para você, é você que está fechando elas. Porque você não para de reclamar. Você consegue não lembrar o que você era e o que você é hoje. Você é ingrato ao reclamar, porque Deus te tirou de lugares bem piores que você estava hoje. Hoje você pode não ter muito, mas antes você não tinha nada. E se você continuasse caminhando no caminho que você estava antes, você já tinha morrido. Não só fisicamente, mas como espiritualmente também. Mas esse episódio aqui, ele para mim é o início da queda de outro personagem. Em Mateus, nós vemos que antes de Judas ele trair Jesus, acontece algo que eu até já preguei aqui sobre isso. A mulher do vaso de alabastro, e a gente sabe que Judas ele era um daqueles que reclamou, murmurou, porque o vaso valia muito dinheiro. Mas talvez aqui, antes, conjectura minha, Judas já estava se queixando também. Porque os apóstolos eles não estão livres da murmuração. Você vai ver isso que Judas, ele murmurou. E quando Judas murmura, o coração de Judas já é tomado pelo sentimento, talvez, de revolta ou desapontamento. Talvez o que Judas viu Jesus ali receber aquele nardo, a Bíblia nos fala que ele queria roubar, que ele era ladrão. Talvez isso foi só o estopim de muitas outras coisas que Judas não concordava. Chegou a esse ponto onde Judas viu aquilo. E por causa daquilo, Judas decide finalmente entregar Jesus às pessoas que queriam matá-lo. Você vai ver que o valor do vaso era de 300 moedas. E Judas vende Jesus por 30. Um dízimo. Isso é complicado, irmãos. Uma pequena murmuração pode fazer com que tudo se perca. Tudo. Uma pequena murmuração pode fazer com que você comece a ver aquilo que você não deveria nem estar prestando atenção, irmãos. Uma pequena murmuração pode abrir os teus olhos para situações que você não deveria nem mesmo estar olhando. Só uma pequena murmuração. Quando você começa a entender isso, você começa a olhar. Judas, ele perde inúmeras oportunidades de mudar aquilo. Quando eu assistia na quinta-feira o pastor Rodrigo falando, Deus te abençoe, pastor, pela sua pregação, Deus te usou poderosamente. Eu começava a ver também na vida de Judas as inúmeras oportunidades que ele perdeu de mudar aquilo. A Bíblia fala que haveria de acontecer aquilo, mas não precisava ser pela vida de Judas. E também não precisava ser da forma que foi. Quando Jesus, ele recebe aquilo, ele fala que aquilo ali estava sendo preparado, Judas não entende. Judas vende. Jesus, naquele momento, ele vai fazer a ceia, ele vai converter a ceia judaica, a Páscoa judaica na nossa ceia. E ele ali dá várias oportunidades para que Judas não faça aquilo. Sabe, na nossa vida nós temos tantas oportunidades de mudar a nossa história, de mudar o caminho que nós estamos seguindo, mas uma a uma parece que muitas vezes nós fomos desperdiçando, uma a uma, vai passando. E Jesus ele tenta abrir os olhos de todos e fala, um de vocês irá me trair. Um de vocês vai me trair. Primeira oportunidade. Judas na maior cara de pau e falar, você eu não, né? Cara de pau, gente. Jesus disse, assim eu disse, assim tu o disse. Judas está ali com Jesus. Gente, Judas, para quem não sabe, era um dos discípulos, um dos apóstolos mais respeitados. Talvez muitos de vocês não se atenham a isso. Quando Jesus fala que um deles iria trair, ninguém aponta o dedo para Judas. Ninguém fala, certeza, vai ser Judas.
Ninguém fala isso, irmãos, ninguém desconfia de Judas. Gente, Judas, ele era apóstolo, ele tinha a autoridade que Jesus colocou sobre ele. Judas, pode ter certeza, curou, impôs as mãos, levou a palavra. Vocês podem ter certeza disso, irmãos. Judas não era qualquer um, Judas era uma pessoa extremamente capacitada, tanto que é dado para ele o controle de todo o dinheiro, gente. Você não vai colocar dinheiro na mão de pessoa incapaz. Judas, ele era respeitado, ele era querido pelos apóstolos. Mas mesmo assim, ele deixa, a Bíblia fala, a única vez, eu até me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que o apóstolo falou, isso impactou meu coração, porque eu já tinha lido várias vezes, nunca tinha me atentado. A Bíblia fala que Satanás entrou em Judas. E não pense que Judas colocou a mão para trás e falou, ficou rodando, ficou estribuchando no chão. Não, Judas ficou normal. Judas ficou normal, gente. É o único que a Bíblia fala textualmente que Satanás incorporou. É Judas. Você sabe o peso disso, irmãos? E Judas, ele, mesmo assim, andando com o mestre, não foi discípulo. Andando com o Senhor dos Senhores, não se submeteu ao senhorio. Andando com o perdão, escolheu não pedir perdão. Andando com a palavra da vida, escolheu a morte. Isso é pesado, irmãos. Isso é pesado porque muitas vezes mostra um nível de cegueira que por causa de uma murmuração, de um desapontamento, alguém pode atingir. Por causa de uma quebra de expectativa que alguém tem em outra pessoa, ela pode ficar cega ao ponto de não ver mais nada. Só por causa de uma quebra de expectativas. Quais são as tuas expectativas em Deus? Cuidado com elas. Cuidado com aquilo que você tem de expectativa com Deus, porque você pode estar esperando de Deus coisas que Deus não te prometeu. Você pode ter hoje expectativas e objetivos que Deus não falou contigo. Você pode estar querendo coisas de Deus que Ele não prometeu. E por não ter prometido, Ele não tem compromisso em fazer. E isso pode fazer com que você quebre as suas expectativas e o amor que você sente se torne rancor, ódio, desprezo. Cuidado com as expectativas que você tem com o seu líder. Porque talvez na hora que ele não cumprir as suas expectativas, você comece a ver ele com outros olhos. Assim como Judas passou a ver Jesus com outros olhos. O povo começou a ver Jesus com outros olhos. Porque a partir do momento que Jesus, no Sermão da Montanha, ele começa a dizer tudo o que o povo precisava ouvir, o povo um a um foram embora. Porque ali se quebrou uma expectativa que as pessoas tinham acerca de Jesus. Depois disso, ainda Jesus vai para o Getsêmani orar. Ele leva algumas pessoas com ele, e Judas, ele sai, Jesus dá ordem para que ele saia, e ele vai, enfim, entregar a Jesus. Quando Judas volta com os soldados, quando Judas volta, Jesus olha para Judas e fala, amigo, a que vieste? Sabe, muitas vezes nós como seres humanos, quando nós nos deparamos com situações que são desfavoráveis por causa de pessoas, a primeira coisa que a gente fala é, maldito, a que vieste? A raiva de Judas, o desprezo de Judas, a falta de amor de Judas não mudou quem Jesus é. Não mudou o que havia dentro de Jesus. Judas está ali no ato, no flagrante, gente. É o flagrante ali. Ali ele está consumando o flagrante delito daquilo que ele tinha feito com Jesus. Jesus já sabia. Jesus sabia o que estava acontecendo ali, mas mesmo em flagrante, Jesus não muda o caráter dele por causa do caráter de Judas. Como você tem reagido a situações que não são favoráveis a você? Como você tem reagido a traições, a palavras de abandono,
a desprezo, sabe, até mesmo a xingamentos. Como você tem reagido? Você tem reagido como um servo de Deus, ou você tem agido como um servo da carne? Ou você tem amaldiçoado as pessoas? Ou você tem dito para as pessoas: aparta-te de mim, Judas, atrás de mim, Satanás. Não. Nem assim Jesus muda, irmãos. Nem assim. Existem pessoas que elas criam as oportunidades. Existem pessoas que aproveitam as oportunidades. E existem pessoas que desperdiçam elas. Quem você é? Você tem criado? Você tem aproveitado? Ou você tem desperdiçado todas as oportunidades que Deus tem te dado de você mudar a situação que você vive? Você ter murmurado até aqui, não há problema. Mas você continuar, sair daqui hoje, depois de uma palavra dessa, ainda murmurando da tua vida, tem problema. Tem problema, irmãos. Porque é mais uma oportunidade que a gente não sabe quantas mais virão. A gente não sabe quantas ainda virão, irmãos. O ano está acabando. Alguns dias atrás, uns 20 dias atrás, irmãos, eu achei que eu ia morrer. Comecei a sentir uns negócios estranhos. Comecei a sentir umas palpitações. Falei: Deus está chamando a minha senha. Vou me fingir de doido aqui, vou fingir que eu não estou ouvindo. Sério, irmão, fui parar no hospital umas 3 vezes, minha pressão 18 lá, não vai para não sei quanto. Sabe, sentindo umas coisas estranhas, uns negócios estranhos. Aí passei aqui no Transmontano, fui 2 vezes. Fui 2 vezes lá. Na segunda vez, a médica olhou para mim, ela olhou assim com cuidado, sabe, um medo de falar. Eu falei: pronto, já vai falar. Sabe? Porque o médico é assim, bate pronto, né? Quando você olha na cara do médico, o médico está assim. Ela falou: olha, levanta a calça aqui, né? Aí apertou aqui embaixo. Eu falei: olha, eu acho não, você está com insuficiência cardíaca. Eu falei: sério? Ela falou: você precisa ir no cardiologista urgente. Minha esposa estava junto. Aí eu peguei o celular, eu li: insuficiência cardíaca. Eu falei: estimativa de vida, 5 anos. Eu falei: pronto. É o que faltava. 5 anos, né? 5 anos não muito, né? Geralmente vai em 2, 3, sei lá quanto. Falei: pronto, meu coração não está aguentando. Aí já comecei a pensar no bacon, na picanha. Falei: maldito bacon, maldito pão. Está cobrando o preço, chegou o boleto. Falei: gente, sério. Aí eu falei: meu Deus. Aí já saí de lá, tentando disfarçar que não estava meio, para não perturbar a mulher, né? Para ela já não começar a pensar quanto tempo ela vai ficar solteira, né? Já tinha falado que até a morte nos separasse, de preferência dela, mas ela estava vendo que ia ser a minha. Vocês estão rindo, né? Que não foi com vocês. Um dia pode ser, sei lá, né? De repente eu faço uma profecia daqui. Leva eles, Jesus. Rápido, faz eles passar o que eu passei. Estou brincando. E sério, gente, falei, a vida é tão curta, né, gente? Falei, poxa, vai chamar minha senha aqui, e quando chama, irmão, não tem essa, não dá para passar por outra, é tua mesmo. Aí marquei um cardiologista urgente. Gente, eu nunca passei numa consulta tão rápida. 30 segundos que ela falou: você não tem nada para ir para casa. Meu Deus. Aí fui fazer, tinha feito um eco, eu fiz outro, não deu nada. Aí cheguei na médica, ela falou: teu coração está até melhor, tu fez um eco em agosto, agora teu coração está mais forte. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Não sei, irmão, passou. Vou voltar no médico agora só para fazer uma esteira, fazer mais alguma coisinha. Ele vai mandar eu emagrecer, com certeza. Vou falar que eu vou morrer. Mas é sério, irmãos. A vida é tão curta, tão rápida, e Deus tem dado tantas oportunidades, irmãos. Sabe, você vir para o culto, você participar e você não interagir com Deus, não deixar Deus mudar um pouco o teu caráter, é a receita para morrer. É a receita para morrer. Sabe, a gente precisa, muitas pessoas têm falado, é uma palavra que eu detesto, mas está na moda, imaturidade, né? Gente, maturidade é você
fazer o que tem que ser feito, mesmo quando você não quer. Sabe, será que não está chegando um tempo de você fazer aquilo que Judas não fez, que é se arrepender verdadeiramente, gente? Aproveitar a oportunidade. Quando Judas ele percebe o que ele faz, o que ele havia feito, quando ele percebe o que vai acontecer com Jesus, a palavra nos diz que ele corre para os sacerdotes para quê? Para devolver o dinheiro. A palavra não diz que Judas se arrependeu. E é aí que dá o problema. Ele corre para devolver o dinheiro e eles não aceitam, falam, isso é problema teu aí, ó. Se vira. Foi você que decidiu, você escolheu, a gente não tem nada a ver com isso. O sangue inocente está nas tuas mãos. Em vez de se arrepender e procurar Jesus, ele podia, irmãos. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver que era proibido para Judas ir procurar Jesus e pedir perdão. E você pode ter certeza absoluta. Eu não estou dizendo que não haveria consequências. Eu não estou dizendo que a palavra que diz que maldito daquele e aquele que traiu Jesus, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que Jesus o perdoaria. A consequência existiria na vida dele, com certeza, irmãos. Com certeza ele ia sofrer todas as consequências de ter traído a Deus. Mas que Jesus não ia perdoar, me mostra na Bíblia. Não fala. Não fala. É uma discussão entre teólogos, mas não existe consenso sobre isso. Eu creio que Jesus perdoaria. Eu creio. Não estou dizendo que Judas ia para o céu, não estou falando nada disso. Eu não estou me abrindo minha boca para falar nada disso. Você, teólogo de internet aí, guarda a tua opinião para você. Não estou falando nada disso, mas que Jesus o perdoaria, é certeza, irmãos. Para mim é certeza. Assim como Jesus perdoa qualquer coisa que você tenha feito no passado, no presente e que vá fazer no futuro. Mas que não é também desculpa para você pecar. Porque você pode pecar e não dá tempo de você pedir perdão. Você pode fazer alguma coisa e não ter tempo de se perdoar, ser perdoado. Porque você não vai conseguir nem falar, talvez. Mas Judas, ao invés de ir pedir perdão, ele vai tentar desfazer o que ele havia feito. Não havia mais como desfazer. Não havia mais como desfalar. Não havia mais como ser revogado aquilo que ele deu autorização para ser feito. Gente, que horror, gente. O homem se enforca. O homem que andou com o autor da vida, ele escolhe a morte. O homem que andou com o homem mais sábio do mundo não aprendeu nada. A pessoa que estava ao lado do homem mais, mais completo que existia, do melhor pastor, escolheu não ser ovelha. Terrível quando você pensa. Principalmente quando você vê que algum de vocês às vezes fazem isso, gente. Quando a gente olha para algumas pessoas que não estão mais nesses bancos, que a gente sabe que elas escolheram voltar para o lugar que elas nunca deveriam nem pensar em voltar, gente. Às vezes por causa de uma palavra, por causa da falta de uma mensagem, porque alguém passou aqui e não cumprimentou, porque alguém esqueceu de dar um telefonema, que esqueceram de dar um obrigado, que esqueceram de falar o nome delas aqui. Quando você como líder, você vê isso, irmãos, é terrível. Judas escolheu morrer do que se arrepender. Tem pessoas fazendo essa escolha até hoje, gente. Escolhendo morrer do que se arrepender. Escolhendo a morte. Às vezes a morte espiritual. Perder a comunhão com Deus por causa de um simples perdão. Porque não conseguem reconhecer que erraram. Ou que às vezes até reconhecem, mas não têm coragem de se expor. Com medo do que vão pensar. Com medo do que vão falar. Com medo de julgamento de pessoas que não tem nada a ver com isso, que às vezes não estão nem aí, gente, não estão nem olhando. Escolheram a morte. E a morte gradual. Não pense que é assim, de repente, não, irmãos. O esfriamento, a murmuração, muitas vezes ela vem devagar. Ela vem aos pouquinhos. Até chegar num ponto que você já está tomado pelos pensamentos. E daí, para você conseguir reverter isso, irmãos, é difícil. Oportunidade, gente. Deus tem dado oportunidade, é anos de portas abertas. Deus ainda pode mudar a tua história. O mesmo Deus que tem feito tanto na minha vida e de tantos outros, Ele quer fazer na tua também.
Só precisa de um posicionamento, precisa você parar de olhar, parar de questionar. Sabe, quando você vai ver Davi e Saul, você vai ver o pecado de Davi é muito menor do que o pecado de Saul é muito menor do que o pecado de Davi, irmãos. O pecado de Saul é um pecado só de ritualística, de guerra. O pecado de Davi, homicídio, traição, coisas muito menores. Mas tem uma diferença. Saul não se arrepende. Saul tem um coração duro. Ele só se preocupa com o que o povo vai pensar dele. Davi se arrepende, irmãos. Se arrepende, escreve lá um dos mais lindos salmos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Salmo 51. Apaga as manchas da minha rebeldia. Lava-me de toda a culpa, purifica do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tem razão no que dizes, é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostra a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebrantaste agora, permite que exulte outra vez, ou seja, ele quer adorar. Não continue olhando para os meus pecados, remove a mancha da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim teu espírito firme. Não me expulse da tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito, e assim continua. Essa é a diferença, irmãos. Essa é a diferença. Porque Davi encontra o perdão de Deus e Saul não. É tempo de mudar, irmãos. É tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender verdadeiramente. Talvez o que esteja acontecendo com você não é culpa sua. Não é culpa sua, irmãos. Não é culpa sua. É culpa de outra pessoa. Davi, o próprio Davi, ele quase é morto por Saul por uma unção que ele não pediu. Ele não pediu para ser rei, mas Deus quis e Deus o guardou. Então, se Deus quer, irmão, alguma coisa na tua vida, se foi Ele que colocou, não se preocupa, que é Ele que vai te guardar. Que é Ele que vai guardar o caminho que você vai trilhar até chegar onde Deus quer que você esteja. Sabe, José, ele é quase morto pelos seus irmãos por uma túnica que ele também não pediu, mas Deus o guardou. Deus o guardou, porque aquilo que Deus tem estabelecido para os seus, Ele há de cumprir. Ele vai cumprir, irmãos. Fique de pé, em nome de Jesus. Sabe, algumas pessoas, eu sempre cito isso, porque eu sei que isso é, muitas vezes, o que tem paralisado muitas pessoas. Algumas pessoas olham para a sua, se o grupo de louvor quiser subir, já pode. Algumas pessoas ficam olhando para o seu... Não perca o foco não, tá, gente? Continua, pedi para vocês ficarem de pé, mas não perca o foco não. Está acabando a palavra, não deixa Satanás roubar aqui no finalzinho, não. Continue comigo aqui. Algumas pessoas se perdem, gente, muito facilmente, porque não entendem que Deus, Deus tem uma ânsia de cumprir as suas promessas. Satanás, ao todo tempo, tenta impedir, mas Deus, Ele quer cumprir. Mas existem algumas pessoas que ficam presas por situações que aconteceram nas suas vidas. Algumas pessoas têm algumas manchas que eles mesmos colocaram em si que acham que Deus não pode remover. Algumas pessoas têm algumas histórias no seu passado que fazem com que elas se sintam indignas hoje de receber alguma coisa de Deus. Gente, isso é tudo balela, gente. É tudo balela. Aquilo que Deus abençoou, Satanás não pode amaldiçoar.
Aquilo que existe na sua vida é tão poderoso, se você soubesse, Satanás tem feito de tudo para você acreditar que não é. No momento da queda de um homem, no momento que você vai ver a primeira queda do homem, o homem usa folhas de figueira para esconder a sua vergonha. Troca a vergonha por pecado. A Bíblia diz, uma das últimas pessoas que Jesus tem contato antes de finalmente começar a jornada rumo à cruz dele é Zaqueu. É uma das últimas pessoas. Foi numa árvore de quê que Zaqueu subiu? Uma figueira. A mesma coisa que lá no início é usado para Satanás, para envergonhar o homem, é aquilo que Deus usou, aquilo que Deus permitiu que um homem usar para ser visto por Jesus. A mesma figueira, o mesmo lugar da vergonha, quando Deus decide, se torna o lugar da tua honra. O mesmo lugar onde você talvez tenha sido envergonhado, vai ser o lugar onde Deus vai te exaltar. A mesma situação que aconteceu na tua vida, que até hoje te paralisa, até hoje te traz vergonha, vai ser justamente aí nessa área que Deus vai te usar para curar outras pessoas que estão vivendo o mesmo que você viveu lá atrás. A mesma figueira que representa de um lugar lá no início, lá no final, vai representar a redenção de um homem pecador. Guarda isso no teu coração. Todas as vezes que Satanás tentar apontar o teu passado, mostra para ele o futuro dele, que é num lago de fogo ardente para toda a eternidade, e você vai morar no céu com o Senhor por toda a eternidade, dando glória a Ele, exaltando o nome dEle e sendo verdadeiramente filho de Deus, porque Satanás não é filho coisa nenhuma. Aproveite a oportunidade que Deus está colocando aqui na tua vida hoje. Se você tiver coragem e quiser aproveitar a oportunidade, venha aqui à frente. Só os que têm coragem querem aproveitar.